Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo a esse canal onde nós falamos de teologia. Nosso foco aqui é estudo da Palavra de Deus, tá? Nessa série nós estamos comentando sobre o Natal. Nós fizemos um período aqui preparamos 5 aulas, onde eu vou estar passando para você tudo que você precisa saber sobre o Natal, como aconteceu, o que significa. E nós já vimos em aulas passadas duas coisas muito interessantes, né? Aprendemos quando Jesus nasceu, aprendemos sobre a estrela de Belém e sobre os magos também que participam dessa história. Hoje, no vídeo de hoje, nós vamos estar falando sobre o que Maria enfrentou ao saber que seria mãe de Jesus. Qual que foi o cenário ali? Antes de entrar no conteúdo, eu vou pedir a você para se inscrever no canal, deixar o like se você ainda não deixou e compartilhar com seus amigos. Compartilha com pessoas que você sabe que vai gostar de curtir esse conteúdo e estar aprendendo com a gente também, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, para a gente poder entender o que Maria, né, passou e tudo, eu queria trazer para vocês aqui alguma coisa sobre a cidade que Maria vivia, que era a cidade de Nazaré. Então Nazaré era uma pequena aldeia. Nazaré era tão pequena, para você ter ideia, que nos mapas que você encontra, a maioria dos mapas da época de Jesus, Nazaré nem aparecia ali, né? Só tempos depois que eles começaram a incluir Nazaré nos mapas, mas a princípio Nazaré nem aparecia de tão pequeno que Nazaré era. Nazaré era uma aldeia pequena e insignificante na Galileia, mencionada pela primeira vez em fontes judaicas do século I. Então Nazaré devia ter, sei lá, 1 quilômetro de distância, mais ou menos. Escavações arqueológicas sugerem que Nazaré tinha cerca de, olha isso aqui, 200 a 400 habitantes na época de Maria. Imagina, hoje qualquer cidade pequena aí, você tem 3.000 pessoas, 4.000 pessoas, né? Eu moro numa cidade relativamente pequena e eu não tenho muita noção aqui para te falar quantas pessoas moram na minha cidade. Mas com certeza eu vou ter milhares de pessoas aqui. Mais de 1.000 eu sei que tem na minha cidade. Então daí você tem uma noção. E é uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo. Imagina uma cidade onde você tinha entre 200 e 400 habitantes. Vamos colocar aí uma média de 200 pessoas. Nessa cidade, a maioria das pessoas eram parentes, tá? Então ela era uma vila composta por casas simples de pedra, algumas construções em cavernas naturais, com cisterna para armazenamentos de água, onde todo mundo era parente, onde todo mundo conhecia todo mundo, sabe? Todo mundo era parente, era primo, era sobrinho, esse tipo de coisa assim. Era uma comunidade agrícola com plantação de trigo, uva e oliveiras, além de criação de animais. Então, é uma descrição de uma cidade bem do interior, né? Uma cidade que geralmente as pessoas nem citam o nome, eu vim do interior, eu vim da roça, né? A gente fala aqui no Brasil, mais ou menos seria essa conotação da cidade de Nazaré, da época de Maria. Nazaré, ela não era bem vista por outros judeus, como evidencia a pergunta de Natanael, lá em João 1,46, Natanael diz assim, pode vir algo bom de Nazaré? Né? Por que eles pensavam isso? Porque era uma cidade que não tinha nada. Teoricamente, eles pensavam que era uma cidade de pessoas sem estrutura, pessoas que não tinham cultura, pessoas que estavam atrasadas na vida. Então eles não imaginavam nada de bom vir dali. Provavelmente, se algo fosse vir de bom, viria de cidades grandes, como por exemplo Jerusalém. Né? Então essa percepção pode indicar que Nazaré tinha pouco prestígio ou era vista como um lugar comum, sem relevância religiosa ou política. Ninguém, praticamente, com certeza, muitas pessoas nem sabiam que Nazaré existia, mesmo morando em Israel nos tempos de Jesus.
mesmo morando na Judéia, com certeza, muitas pessoas nem sabiam que Nazaré existia, tá? Como era ali a vida religiosa e os seus costumes? Como qualquer vila judaica, a vida em Nazaré girava em torno de uma sinagoga e do cumprimento da lei, né, da Torá. As mulheres tinham um papel doméstico e eram ensinadas a obedecer às leis de pureza e moralidade, e a vida era baseada em comunidade. As ações de um indivíduo afetavam toda a vila. Então aqui você já imagina o que seria um incidente acontecendo com uma pessoa aqui, aonde você tinha mais ou menos 200 pessoas morando, todo mundo parente, e de repente uma pessoa tem um incidente. Ah, fulano quebrou o pé, todo mundo sabe, todo mundo ia saber. Ah, fulano fez isso, fez aquilo, todas as pessoas saberiam. Então imagina agora, nesse contexto, a situação de Maria, quando de repente tem que anunciar um acontecimento sobrenatural que aconteceu com ela, mas que só ela viu. Ninguém mais sabia. As pessoas só iriam ver as consequências daquilo, como Maria não seria vista na boca do povo. Vamos avançar aqui. Bom, eu já comecei a pincelar aqui como você acha que Maria seria vista nesse ambiente, nessa cidade, quando ela anunciasse que estava grávida, né? Agora vamos tentar imaginar qual seria a provável idade que Maria tinha. Porque quando você vê filmes, coisas assim, Maria é uma senhora, uma mulher de seus 30 anos, 20 e poucos anos, já é uma mulher adulta, né? Triste, geralmente, semblante bem abatido, e que acaba se engravidando e tendo o menino Jesus. Mas vamos ver qual que era a realidade da época. Para mim fazer isso aqui, eu tenho que ver os costumes judaicos do casamento. Então, na cultura judaica do primeiro século, as jovens se casavam muito cedo, geralmente entre 12, no máximo 16 anos. Era muito difícil uma mulher chegar aos 16 anos sem casar. Maria, sendo desposada de José, como mostra lá em Lucas 1:27, provavelmente tinha entre 12 e 16 anos. A idade mais comum para o noivado, o mais provável é que Maria tinha entre 12 e 14 anos. Então, naquele período, naquele momento da história, o que não existia o senso de adolescente, né? Não existia essa idade de adolescência, essa classificação que nós colocamos hoje. Então, quando a criança ela menstruava, ela já estava na idade para casar. O entendimento que tinha era, a criança ela crescia já treinada pela mãe para os trabalhos domésticos, a filha, e quando ela, a partir do momento que ela tinha sua primeira menstruação, ela já estava liberada para o casamento. Esse era o ponto de partida. E isso geralmente acontecia a partir dos 12 anos. A partir dos 12 anos de idade, a menina já tinha ali, às vezes até menos. Mas, no geral, com uma forma assim mais ampla de dizer, podemos colocar que a menstruação chegava para a criança ali na época dos 12 anos de idade. Maria, o texto diz que ela já estava desposada de José. E eu vou explicar para você o que é isso. No costume judaico, né, não tinha como no nosso costume o noivado e o casamento depois. Você tinha lá um período em que a pessoa se desposava. Como acontecia esse desposamento? O desposamento, os pais, né, do noivo conversavam com o pai da noiva, eles viam se a noiva ia aceitar, a noiva aceitasse o casamento, o jovem queria casar com aquela moça, ele fazia um acordo, fechava um acordo entre o pai da noiva, no qual ele sairia para poder conseguir o dote, para poder casar com aquela moça. Esse tempo que ele saía para conseguir arrumar o dote, para voltar e casar com a moça,
legalmente eles já estavam casados. Eles fechavam um acordo, o jovem saía, ele tinha, geralmente levava mais ou menos um ano para levantar o dote e voltar e casar com a moça. Nesse período, embora ele não tinha relação com essa menina, embora ele não tinha nem encostado nessa moça, embora ele não poderia dormir com ela, nem nada dessas coisas nós conhecemos na nossa sociedade hoje, mas por eles já terem fechado esse contrato, ela já era considerada uma mulher casada. Casada, mas porém que ainda não tinha sido assumida para dentro da casa junto com ele. Mas para fins legais, ela já era casada. Mas como ela não estava ainda morando com ele, dizia-se que ela estava desposada. Então, quando o texto diz que Maria estava desposada de José, é porque aconteceu isso. José veio, conversou com os pais de Maria, acordou o valor do dote que ele pagaria por Maria, e José agora saiu para conseguir o dote. Quando José sai para conseguir o dote, para fins legais, Maria já era casada com José, mesmo ela continuando morando na casa dos pais, entende? Isso era chamado de desposar. Isso era interessante por quê? Porque a ideia que se tinha era que quando um pai entregava uma filha em casamento, ele estava perdendo um bem. A filha agora que ia casar, o filho que ela tivesse não seria neto do pai daquela moça. Ele seria neto do sogro dela, né? Não do pai, seria neto sempre do sogro. A ideia era essa. Então é como se a família da moça estivesse perdendo proteção, perdendo números de fortalecimento do clã, né? Porque a filha ia sair daquele clã e ia para o outro. Então era necessário pagar um preço por aquela moça. E ao mesmo tempo esse dote mostrava o quanto esse jovem se preocupava, valorizava aquela moça. Por quê? Porque ele estava tendo que levantar um dinheiro, sofrer, suar para conseguir pagar por ter aquela moça com ele. Tá bom? Então nesse período é que ela foi desposada. Nós acreditamos que Maria então, era uma menina com aproximadamente 12 a 14 anos de idade. Tá? 12 a 14 anos de idade. O noivado, então, era um compromisso sério e quase equivalente ao casamento. Durava cerca de um ano antes da consumação do matrimônio, como eu expliquei para vocês. Quando o noivo conseguia o dote, aí sim ele voltava e consumava o matrimônio. Bom, vamos ver agora o que pode ter acontecido com José quando sabe da mensagem de Maria. Então, qual que foi o impacto? Veja bem, Maria morava nessa cidade, que eu falei para vocês, de Nazaré, pequena, onde todo mundo conhecia todo mundo. Maria fica desposada de José, uma menina de 12 anos, é desposada de um homem provavelmente bem mais velho. José provavelmente era bem mais velho, já tinha filhos, né? E vai embora. Conseguiu o dote de poder casar com ela. De repente, Maria aparece grávida. Maria fica grávida. Aí ela tem que chegar, o primeiro impacto foi falar para quem? Para o seu marido, para José. Ela, em algum momento, que a Bíblia não relata quando, como aconteceu, mas o que nós sabemos é que Maria, ela levou essa informação para José. Geralmente, o noivo, quando saía para poder conseguir o dote, ele quase não via a mulher mais. Ele quase não via a noiva que ficava em casa. Mas ele tinha um amigo. E geralmente esse amigo é o que ficava muito próximo à mulher. E quando essa mulher, essa noiva, tinha que passar alguma informação, ela falava alguma coisa com aquele rapaz que levava para o amigo. Então, ou Maria, por alguma circunstância que a gente não sabe, encontra José e conta para José que agora ela ficou grávida pelo Espírito Santo,
ou esse amigo que tinha na cultura, que inclusive simboliza o Espírito Santo, Maria conta para ele e ele vai e conta para José. Uma das duas coisas aconteceu. O fato é que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo enquanto estava desposada de José, e ela revela isso para quem? Para José. Então, Maria teve que compartilhar com José que estava grávida por obra do Espírito Santo. Para José, essa notícia deve ter sido chocante, pois violava as expectativas culturais e religiosas de pureza do noivado. Imagina, o noivado na época de Jesus era algo muito sério. Eu estou falando ainda de uma cidade pequena. O rito da pureza era algo guardado como um documento. Em algumas cidades, a gente não tem relato se isso acontecia em Israel, não sei dizer para vocês o que acontecia em Israel, mas em algumas culturas, no momento em que a noiva casava, tinha ali o casamento oficial, que selava o matrimônio, depois que o noivo dormia com a noiva, o noivo trazia o lençol sujo de sangue, entregava para o pai, tá? E o pai guardava aquele lençol como um documento. Olha só, como um documento da pureza da filha, para que ninguém pudesse dizer que a filha não era pura, que a filha não era uma pessoa honesta, certa. Então, o documento que ele tinha, a prova legal que ele tinha, era o lençol sujo de sangue que ele guardava com ele. Então, de repente, para José, agora chegar a notícia assim: olha, José, eu tenho que te compartilhar uma coisa. O que foi, Maria? Eu conjecturando aqui, eu estou grávida. E quem me engravidou foi o Espírito Santo. Então, inicialmente, o que o texto diz? José planejou romper o noivado em segredo para não expor Maria à desonra pública. Você vai ver isso lá em Mateus 1,19. Olha só, Mateus 1,19. Mas José, seu esposo, sendo justo e não querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Por quê? Imagina que história absurda. Olha só, José, eu estou grávida, viu? Mas não preocupa não, eu não te coloquei chifre, você não foi traído, tá tudo certo. Quem me engravidou foi o Espírito Santo. Parece que é uma invenção muito absurda. Nunca tinha acontecido isso e depois daquilo nunca aconteceu. Era algo único que estava acontecendo. José, como a Bíblia diz que ele era um homem de bom coração, ele é um homem justo, honesto, e a única pessoa que poderia acusar uma mulher de traição era o marido. E se a mulher fosse acusada de traição, ela poderia inclusive ser morta. Na lei de Moisés tinha orientações específicas para quem fosse pego em ato de adultério. A mulher poderia ser apedrejada até a morte, para você ter uma noção. Então, quando José soube disso, qual que foi o primeiro pensamento dele? Com certeza, Maria me traiu. Maria não foi honesta comigo. Falando o nosso português aqui do século XXI, Maria pulou a cerca. Porém, José, sendo um homem muito amoroso, muito sábio e bondoso, ele sabia o que essa reação culminaria na vida de Maria. Isso poderia levar Maria à morte. Então, o que José resolve fazer? Deixar Maria em secreto. Por quê? Porque se José deixa Maria secretamente, olha só o papel de José. Duas coisas iam acontecer. Primeiro, muitos iam pensar que Maria pulou a cerca, mas ninguém poderia tocar em Maria. Por quê? Porque o único que poderia acusar Maria de adultério era José, e ele foi embora. Então, com esse ato, José livrava Maria da morte. Segundo ponto, quando José sai secretamente, o que poderia se dar a entender? Olha, José ele foi errado. José, ele desposou de Maria, saiu para poder conseguir o dote, mas antes de ele conseguir o dote, ele foi lá e fez o que não devia com Maria. Percebe que agora
José tomando a decisão de não desonrar Maria, José aqui estava colocando a sua reputação em risco. José aqui, ele preferia que as pessoas pensassem que ele foi o canalha, que ele foi o errado, por amor a Maria. Para ele era muito melhor as pessoas pensarem que ele tinha pulado a cerca, não. Ele tinha desonrado, ele era o canalha, ele era o ruim, ele era o errado. Ele seria odiado. Para José era muito mais negócio isso do que ir lá e falar a verdade e as pessoas matarem a Maria. Então eu já vejo até no nascimento de Jesus um papel do esposo e do pai, né? Que Jesus estava mostrando através do pai adotivo. O pai, ou o marido, muitas vezes, ele coloca a vida dos seus esposos e filhos acima da sua própria vida, né? Ele prefere que as pessoas falem mal dele do que falem mal da sua esposa. Ele prefere, às vezes, que as pessoas veem ele como uma má pessoa do que as pessoas vejam a sua esposa como uma esposa ruim. Ele prefere se calar e deixar as pessoas pensar o que quer. Ou seja, levar para cima dele um erro que, de repente, não é dele. Para quê? Para proteger a sua família. E é isso que nós vemos aqui em José. Um dos maiores atos de amor que José mostra por Maria, mesmo decidindo romper, deixar Maria e ir embora, tá? Só que isso não acontece. Por quê? Porque quando José, lá no versículo 19 que nós lemos aqui, resolve deixar Maria, ele faz o seu pensamento, um anjo de Deus aparece para ele. Então olha aqui, ó, um anjo apareceu a José em sonho, explicando a natureza divina da concepção e confirmando que ele deveria tomar Maria como sua esposa. Mateus 1, 20 e 21. Vamos ler lá? 20 e 21. Ela dará à luz um filho, porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados. Versículo 20 eu pulei. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temos de receber Maria, tua esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Olha que interessante. Então agora José não ia mais deixar sua esposa. Mas agora eu tenho um outro problema. Eu tenho um outro problema aqui. Qual que é o outro problema? José agora tinha um pepino na mão para descascar. Ele tinha no pepino que fala, né? José agora tinha um abacaxi para descascar. Por quê? Lembra como eu falei que era Nazaré? Então, se eu sei como Nazaré era, uma cidade de 200 habitantes, pequena, na roça, onde as pessoas eram todas parentes, se alguém machucasse um dedo do pé, todo mundo sabia, como eu fiz para você. Imagina uma menina de 12 anos, já desposada, começa a crescer a barriga, porque a pessoa engravidou. A primeira coisa vai ser o quê? Crescer a barriga. A primeira coisa é crescer a barriga. E aí? Como Maria, como a sua esposa, ficaria aos olhos daquelas pessoas? Então, você tem aqui a relação entre José, entre os moradores daquela cidade e Maria. Então, uma gravidez antes do casamento formal era vista como um escândalo moral. Mesmo com o casamento de José e Maria, é provável que rumores tenham circulado pela aldeia, colocando em dúvida a fidelidade de Maria. Isso é tão sério que lá em Lucas 2 vai dizer o seguinte, ó, deixa eu ver se eu acho o texto para você, que eu lembrei disso agora. Ó, naqueles dias, dispondo-se Maria, foi apressadamente à região montanhosa, a cidade de Judá. Olha só, Isabel estava grávida. Aí o texto diz que naqueles dias, Maria foi apressadamente visitar Isabel. Então, provavelmente, quando José agora, ele tinha esse pepino na mão. Beleza, eu não vou largar Maria. Eu acredito que o que Maria está passando é que ela foi do Espírito Santo, mas a barriga vai começar a crescer.
o pessoal vai começar a falar, o que eu faço? Então, quando você lê aqui, ó, que Maria foi visitar Isabel apressadamente, provavelmente foi para quê? Para poder esconder a barriga. Provavelmente ela pode ter sido orientada a ir para a casa de Isabel, porque Isabel era uma mulher idosa. Isabel também entendeu o que ela estava acontecendo com ela, porque Isabel também, estéril, velha, ficou grávida. Isabel era a única que ia entender. Agora, se ela fala lá na cidade que ela não era, então muito provavelmente, quando Maria vai para lá apressada por causa da barriga que estava começando a crescer. E Maria deve ter ficado na casa de Isabel, provavelmente, até ela se casar definitivo com José. Quando ela se casou, ela voltou para a cidade de Nazaré com José, já de barriga. Aí o que aconteceu? As pessoas iam falar, mas porém agora Maria já estava casada. Mas o texto dá a entender que mesmo as pessoas falavam. Olha o que está lá em João 8,41. Vamos lá, João 8,41. João, vamos aqui, 8. Olha o que diz aqui João 8,41. 41. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, mas nós temos um pai que é Deus. Então essa expressão, quando eles falam, nós não somos bastardos para Jesus, provavelmente isso sugere que alguns questionaram a legitimidade do nascimento de Jesus até mesmo anos depois. Então provavelmente, mesmo Maria chegando casada, vindo da casa de Isabel, casada com José, mas já com a barriga saliente, a barriga grande, muitos devem ter sugerido, sabe aquela fofoquinha de boca em boca, de porta em porta? Ó, Maria casou, mas você já viu o tamanho da barriga de Maria? Né? Maria acabou de casar, mas o menino dela está quase nascendo. Com certeza Maria teve que sofrer essas coisas. Em Nazaré, uma vila pequena, unida, todos sabiam da vida dos outros. A gravidez de Maria, sem explicação clara, poderia ter gerado isolamento social, até humilhação pública. Maria, no entanto, encontrou conforto ao visitar Isabel, sua prima, que também vivia uma gravidez milagrosa e confirmou a sua fé no plano divino, que é o que eu resumi. Resumindo aqui o que eu acabei de passar para você, tá? Então, o que eu vejo nisso aqui? Eu vejo que Maria, ela teve um estado emocional muito grande, muito forte, pela idade que ela tinha e pela responsabilidade que o Espírito Santo colocou sobre a vida dela. Então, quando o anjo Gabriel anunciou a Maria de que ela seria a mãe do Salvador, ela respondeu com submissão e fé: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Essa resposta revela de Maria uma fé madura, especialmente para uma jovem em uma sociedade patriarcal. Ou seja, Maria, apesar da pouca idade, você vê aqui que Maria, ela tinha fé. Maria, ela tinha certeza de qual era o Deus que ela servia. E você não vê aqui uma Maria que foi usada como marionete, para poder simplesmente Deus escolheu alguém e colocou ali o Salvador. Não, ela tinha certeza e ela queria. Você vê que para ela era um orgulho ela ter sido escolhida como mãe do Salvador, né? Quando você lê a resposta dela, você percebe a alegria e também a convicção que Maria tinha. Eu sei a dificuldade que eu vou passar. Eu sei os problemas que eu vou passar. Mas eu vou passar como serva do Senhor. Isso é muito forte. Maria deve ter enfrentado medo do julgamento da sociedade, da rejeição de José, até mesmo das consequências físicas e sociais de uma gravidez fora do casamento. Mas apesar disso, ela confiou no plano de Deus e celebrou a sua missão
com cântico de louvor conhecido como Magnificat. Está lá em Lucas, capítulo 1, Lucas 1, do versículo 46 ao 55. Olha o canto de Maria. Então disse Maria, a minha alma engrandece. Olha o que Maria estava passando. E mesmo assim ela diz, a minha alma engrandece ao Senhor. O meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humilde da sua serva, pois desde agora... Perdão, vou ler de novo. Então disse Maria, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o Todo-Poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Louvado seja Deus. E aqui ela continua até o versículo 55. Então eu percebo aqui a convicção, a fé. E a gente aprende aqui o seguinte, que Deus, ele não vai te dar coisa grande se você não tiver uma raiz, né? Você aprende com Maria aqui que Deus, ele não vai te dar grandes bênçãos se você não tiver uma raiz. Por quê? Até que ele tem um desenho, né, do Homem-Aranha que diz assim, com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E eu posso aplicar essa fala também para a vida cristã. Com grandes bênçãos, vem grandes responsabilidades. Quando Deus te dá uma bênção grande, seja ministerialmente ou seja na sua vida, aquilo vai gerar uma revolta muito grande por parte do inimigo. Aquilo vai gerar inveja de muitas pessoas. Então, para você viver uma bênção, você tem que viver por trás das câmeras a luta e a dor para poder chegar até ali e desfrutar aquela bênção. E se a pessoa não tiver raiz, não tiver profundidade, você não suporta e não chega no ato da bênção, porque no momento da luta você vai ceder, você vai cair. Então Maria ela tem mostrado para nós aqui o quê? Essa raiz, ela tinha raiz. Como ela tinha raiz, ela tinha esperança, ela tinha fundamento, ela conseguiu suportar as dificuldades para agora alcançar uma bênção. E às vezes hoje é diferente. Às vezes hoje eu quero a bênção, quero ser um pregador famoso, eu quero ser, a irmã quer ser uma irmã que tem ministério para poder sair pregando, tem um ministério grande de cura, tem a família abençoada, tem uma família que é exemplo na igreja, tem uma família que é comercial de margarina, quer ser tudo isso, mas não quer sofrer nada, não quer passar por nenhuma dificuldade. Então essa pessoa não tem. Por quê? Porque quando vê a primeira dificuldade, a pessoa está chorando, está reclamando da vida, está questionando, está falando que Deus não existe, questionando Deus, né? Não é o que Maria fez aqui. Olha que interessante. Então Maria é um exemplo de como Deus escolhe os humildes e marginalizados para poder realizar a sua obra. A história de Maria desafia os preconceitos sociais, mostrando que o plano de Deus ele transcende as normas humanas. José ele desempenhou um papel vital ao aceitar Maria, assumir a paternidade legal de Jesus, garantindo a proteção e estabilidade da família. Foi o que eu passei para você lá, quando ele tem noção da informação da morte, da gravidez, né? A união de Maria e José exemplifica como o compromisso e a obediência a Deus podem superar desafios sociais. Por quê? Às vezes, para você cumprir um propósito de Deus, você tem que ir contra o que a caixinha está falando. Às vezes, para você cumprir um propósito de Deus, você tem que ir contra o que a sociedade está ensinando. Mas se é Deus que está te motivando, é Deus que está naquele negócio, você tem que fazer, né? E como conclusão, eu posso dizer que Maria viveu um momento de grande tensão emocional, social, espiritual, ao aceitar sua missão divina. Nazaré, como uma pequena população e as normas rigorosas, provavelmente foi um lugar desafiador para uma jovem grávida,
fora do casamento. No entanto, Maria e José enfrentaram os desafios com fé, mostrando como a obediência a Deus pode transformar as vidas e as histórias. Olha que bonito a história de Maria, o que Maria pode ter vivido e a fé, a convicção que tinha no coração de Maria e no coração de José, né? Na próxima aula, que vai ser amanhã, já véspera de Natal, nós vamos falar da origem do Natal, né? Por que o Natal é celebrado dia 25 de dezembro? Nós vamos ver qual que é o papel que Constantino tem a ver com isso aí. Por que o Natal é festejado aí? Qual que é a origem? Vamos aprender amanhã, já na nossa véspera de Natal, tá bom? Compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você vai ter interesse em aprender isso aqui. Se você ficou com dúvida, volta, assista novamente o vídeo aí para você tirar suas dúvidas. Deus te abençoe, fique com Deus e até amanhã.